Bom dia, segundo ano, tudo bem? Animados? Como sempre, vocês estão sempre animados, né? Então, meu desejo continua sendo o mesmo, que vocês estejam bem, a família de vocês também, né? E que a gente possa aprender mais nesse dia. Tem gente aí que vai fazer o Enem, eu quero que vocês lembrem da redação que eu passei, ela será avaliativa. Eu preciso que vocês enviem essa redação ao meu e-mail, tá? Essa semana aí no máximo, porque eu sempre faço a correção, vou avaliando, pontuando no meu caderno aqui, deixando para quando nós retornarmos a gente fazer a impressão desse material todinho e colocar dentro das partes de vocês, tá? Então não deixa de enviar não. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o romantismo, né? Só que o romantismo é em Portugal, porque tudo, na verdade, na nossa literatura no Brasil, ela se remete a Portugal. Quando a gente fala em Europa, nós estamos falando na literatura precisamente em Portugal, né? Porque é de lá que vem toda a nossa concepção de literatura, de história, né? Tudo é baseado em Portugal, através de Portugal, e aí o professor de história vai tomando outras ramificações, mas a literatura necessariamente ela vai trabalhar com todo o contexto de Portugal, porque ela bate com a nossa língua, né? E com a nossa história também de formação. Pessoal, o romantismo ele já vinha tomando assim um espaço em toda a Europa e fora da Europa também. Ele já estava assim se achegando, né? Tô chegando devagarzinho. E aí o contexto europeu ele estava sendo marcado por algumas guerras, algumas revoluções. Né? A gente vê Napoleão lá no livro de história, né? As tropas napoleônicas invadindo todo o continente europeu ali, se apossando, né? Tomando posse, muita coisa sendo perdida para os franceses por conta de que Napoleão era um cara inteligente, né? E tinha estratégia de guerra, e ia mesmo e acabava vencendo. E Portugal não ia ficar diferente disso. Portugal fazia transação com as nações amigas, e eles não queriam, queria que fizesse só com a gente, com mais ninguém. Então, para que o rei de Portugal, Dom João VI, não ficasse naquele embate, não, eu quero continuar minhas relações com a Inglaterra, eu vou fazer o quê? Eu vou sair fora daqui de Portugal, vou deixar um pouco da minha corte aqui, tomando conta, e eu vou para o Brasil. Então, um dos contextos históricos que acontece em Portugal é isso, essa vinda da família real para o Brasil, com o rei, uma boa parte dos nobres, dos súditos lá aqui no Brasil. E uma outra parte, ela vai ficar, uma outra parte de nobres, de pessoas assim importantes, de alto escalão, vão ficar em Portugal. Né? E aí a gente vai ter essa, como eu falei para você, a invasão das tropas napoleônicas, que ela é uma verdade. A gente vai ter a Revolução do Porto, que é Porto lá em Portugal, ou seja, na verdade o que eles queriam? Ó, pode voltar, rei, seu lugar é aqui junto com a gente. Né? Mas o rei muito inteligente diz, não, eu vou embora porque eu não vou ceder. E quem estiver lá pode até que eles cedam porque eles têm menos força, não tem um grupo de soldados, tem, mas é melhor eu aqui do que eu lá. Então há essa exigência de retorno do rei por parte de grande parte dos nobres que ficaram em Portugal, vem para cá. Então ficou assim uma guerrilha, né, entre aspas, entre Brasil e Portugal ali querendo o rei. Uns queriam o rei aqui, outros queriam o rei lá. Então acontece isso, a Revolução do Porto. E esse ultimato que foi também dado para eles, o ultimato, ó, você vem para cá, você está intimado a vir para cá para voltar para Portugal. Né? E depois de bastante tempo que o rei ele vai voltar, ele não volta na hora, né? Muita coisa acontecendo, muita coisa boa acontecendo no Brasil, assim, de crescimento, né? de modernidade, aquela coisa caminhando, e Portugal já tinha, né? E aqui não, e aqui foi se tomando espaço, tomando terra, foi tomando, e a coisa foi crescendo, de qualquer maneira o rei tinha que permanecer por um bom tempo aqui. Então, é nesse período de problemática no meio da Europa que o romantismo ele vai ter começar a ter uma forte influência dentro das produções, né, dentro da estética, que é da literatura também. E aí é nesse período que Portugal vai fazer o quê? O romantismo vai trazer para dentro de Portugal o quê? A saudade. Né, o historicismo. Historicismo, por exemplo, quando a gente fica contando muita história do passado, é porque a gente tem saudade do passado. Então, passa a ser uma literatura mais saudosista. Né? Não da literatura clássica, né? Da literatura que fala em mitologia, não, nada disso. Mas é dos tempos, né?
do passado. Ah, Portugal era assim. Ah, lá no passado nós fazíamos isso. A terra era feita dessa maneira. A pátria, ela era diferente do que ela é hoje, né? A natureza, ela era mais bonita. Então, é esse sentimentalismo que vai aparecer dentro do contexto do romantismo. Essa é a história, trazer a história de Portugal, como Portugal era no passado, né? Toda a sua formação. E quando chegar no Brasil, a gente também não vai ficar muito diferente. A literatura do romantismo no Brasil também não. E mais lá na frente vocês vão ver sobre isso. Então, virou uma literatura com sentimento nacionalista muito forte, muito forte. Né? Então é debaixo disso que vem, porque às vezes a gente pensa que quando a gente vai falar em romantismo, a gente está falando só em história de amor. Não, não é história de amor. É amor sim, mas é amor pela pátria, amor pela forma como era. Isso tudo remete a um sentimento que quem conheceu tem. Tem amor pela mulher? Lógico que vai ter, lógico que a gente vai ter. Né? Vai se falar muito da religião também, a gente vai ver esse contexto aí. A gente vai também trabalhar temas religiosos, temas indianistas no Brasil, né? E lá fora vai trabalhar esse saudosismo e um romance assim, muito exagerado, um romantismo muito exagerado. Lembra do ultrarromantismo? Também vai aparecer nesse período aí. O romantismo em Portugal ele também vai passar por 3 fases distintas, tá? A gente vai ter aqui, antes de eu falar das fases, a gente vai ter que ver que a primeira produção literária foi o poema Camões, de Almeida Garré. Almeida Garré, Alexandre Herculano, Júlio Diniz, João de Deus, eu vou falar no outro vídeo com vocês, para ficar mais fácil, para a gente não fazer tudo num vídeo só. Semana que vem eu posto um vídeo só falando deles para vocês, pelo menos um vídeo curtinho e depois o vídeo da nossa aula. Tá? O romantismo ele vai se dividir em 3 partes, né? 3 gerações, a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. A primeira geração ela vai introduzir o romantismo em Portugal, né? Chegou o romantismo em Portugal. Esse romantismo do saudosista também, tá? De uma forma geral, como ele chega. Quem é que tá aí? Almeida Garré, Alexandre Herculano e Feliciano, Antônio Feliciano. São os 3 poetas que vão se enquadrar. Certamente esses poetas, quando eles chegaram a Portugal, é porque eles já traziam de outro lugar da onde eles vinham, de outro país que eles vinham, a estética romântica, a estética do romantismo. Então eles trazem de lá e vão implantar em Portugal os ideais do romantismo, né? Qual era a visão do romantismo. Aí na segunda geração a gente vai ter uma geração romântica, ultra romântica, porque vai ser um sentimentalismo exagerado, principalmente pela pátria, né? O saudosismo muito presente, também muito melancólico, com sentimento de perda, de fuga da realidade, de fuga do seu tempo, né? Quando a gente fala em historicismo, é a saudade do passado, a gente vai ver que esses poetas ultra-românticos, eles querem voltar a viver o passado. É impossível viver o passado, então entra no estado de melancolia. E eu creio hoje que é uma depressão, ficavam até com depressão. Você imagina, eu hoje com 50 anos, eu quero viver os meus 18 anos de novo. Eu quero viver como se eu vivesse os meus 18 anos de novo. Eu vou conseguir, gente? Eu nem tenho força mais para isso, criança. Não tenho nem condição de viver mais os meus 18 anos. Aí entro no estado de melancolia, de depressão, de angústia, porque eu não consigo viver como eu vivi nos meus 18 anos. Né? Então eu vejo que é mais ou menos isso aí que se acontecia com os poetas. Queria fugir daquela realidade, queria fugir daquele tempo e voltar para lugares passados. Gente, eles fugiam até do centro para ir, tipo assim, para a roça, para viver lá na roça. Os caras assim, com dinheiro, com bastante grana, nós vamos viver aqui, que aqui é o mundo perfeito, é o lugar perfeito de se viver, mas não se tinha mais condições de viver em roça o tempo inteiro, né, gente? No interior o tempo inteiro. E a terceira geração é a última, né? São as últimas manifestações do romantismo que vão assim, praticamente estar encerrando o romantismo para dar lugar ao realismo de Machado de Assis, né? Que a gente vai ver lá na frente, começar a chegar. Então essas são as últimas manifestações mesmo.
Pessoal, então o conteúdo nosso é esse, né? As páginas, eu coloquei aqui da página 29 até a página 36, porque a gente tem, entre essas páginas e outras, tem exercícios. Então coloque em dia quem não fez, pra gente dar um ok hoje, dar uma olhadinha aí no Meet. Eu volto no Meet com vocês daqui a pouco para falar com vocês sobre o romantismo e ver as atividades, tá bom? Vou dar um tempo para vocês fazerem essas atividades aí. Qualquer dúvida, me fala comigo aqui no Zap. Daqui a pouco eu ligo o Meet para vocês, tá? Um beijo.